E os irmãos podem abrir a Escritura na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós, durante um mês, 3 semanas mais concretamente, consideramos o primeiro capítulo desta carta e aí vimos as características de uma igreja modelo, de uma igreja que é exemplo, foi exemplo. Naturalmente, muitos anos já passaram, mas ficou registado, está escrito, naturalmente, para aquele tempo havia um incentivo, havia uma orientação, mas através dos séculos esse incentivo tem continuado, chega até nós, toca-nos também e certamente que nos diz alguma coisa. Vamos considerar então o capítulo 2 e não vamos ler tudo. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 até 12. E a minha tradução diz assim: Porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã, mas, havendo anteriormente padecido e sido maltratados em Filipos, como sabeis, tivemos a confiança em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus em meio de grande combate. Porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo. Mas, assim como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Pois nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem agimos com intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Nem buscamos glória de homens, quer de vós, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, nos apresentámos brandos entre vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade desejamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornaste muito amados de nós. Porque vos lembrais, irmãos, do nosso labor e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos portamos para convosco que credes, assim como sabeis de que modo vos tratávamos, a cada um de vós como um pai a seus filhos, exortando-vos e consolando-vos, e instando que andasseis de um modo digno de Deus, o qual vos chama ao seu reino e glória. A Igreja Modelo teve também, podemos dizer, um evangelista, um apóstolo modelo. E sem dúvida alguma que o apóstolo Paulo expressa aqui aquilo que foi a sua entrada, o seu tempo com aquela igreja, que aliás, bem lembramos, foi muito rápido, no meio de grande tribulação, no meio de grandes dificuldades. Mas, de acordo com o plano de Deus, ele naturalmente vai de localidade em localidade, escolhendo os centros estratégicos mais importantes. Isso fazia parte da estratégia missionária do apóstolo Paulo. Ele não ia a lugares pequenos, primeiramente, ele ia aos grandes centros. Normalmente, nesses grandes centros, havia sinagogas e era aí que ele procurava os seus. Procurava aqueles que eram judeus, tal como ele, e que, de certo modo, ainda estavam na expectativa, de certo modo não, de todo modo, estavam na expectativa da vinda do Messias, vinda de Jesus. E ele procura argumentar, demonstrar, como nós dizemos por A mais B, 2 mais 2 igual a 4, que Jesus era de facto o Messias prometido. Mas alguns aceitavam, outros não. Havia disputa. E isso aconteceu naquela cidade de Tessalónica. Tessalónica era, já naquela altura, digamos, um grande centro
estratégico, perto do mar, junto ao mar, na região norte, era a segunda cidade mais importante do país depois de Atenas, podemos dizer. E ali estava então o apóstolo Paulo, ali esteve durante um tempo. Foi perseguido. Nós sabemos daquilo que Lucas relata em Atos dos Apóstolos, ele acabou por ser obrigado a sair da cidade. Aqueles que estavam com ele aconselharam-no a isso, sair da cidade, por causa de alguns judeus que de modo algum aceitaram aquilo que ele estava a pregar. Ainda que tivesse havido judeus que aceitaram, outros foram severos na sua perseguição. E Paulo acabou por procurar uma localidade importante, mais próxima adiante, que foi Bereia. Não sei se os irmãos se lembram, só estou a tentar aqui a recordar um pouco. Foi a Bereia. E os de Bereia também receberam de bom grado a palavra, mas diz lá Lucas, o evangelista, quando escreve e faz esse relato, que os bereanos tinham a preocupação de examinar as Escrituras para ver se elas de facto falavam assim, não é? Eles examinavam. Examinar, digamos, é a mesma palavra de que quando nós vamos com todo o detalhe, palavra a palavra, versículo a versículo, procurar, de certo modo, entender tudo aquilo que lá está, para tirar as conclusões. E os bereanos eram, de facto, pessoas que se tornaram cristãos, mas não sem fazer esse exercício de pesquisa e de confirmação. Mas ainda assim Paulo não ficou aí e ele acabou por ir na direção de Atenas por causa da perseguição. Tempo mais tarde então ele escreve esta carta. E neste capítulo aqui, entre outras coisas, neste conjunto de versículos, ele está a falar dos seus motivos para pregar o Evangelho. E é interessante, vamos ver se os irmãos encontram comigo alguns desses motivos, poderiam ser outros, em termos de número. Eu apontei aí 4 motivos para Paulo pregar o Evangelho. E eu vou mencioná-los e depois iremos, tal como os bereanos também, examinar com todo o cuidado, com todo o detalhe. O primeiro motivo que eu encontrei está no verso 4. Mas assim como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. E este primeiro motivo qual é, meus irmãos? Foi aprovado por Deus. Não é? Foi chamado por Deus, aprovado por Deus e podemos dizer comissionado por Deus para fazer isso, não é? Mas sobretudo aqui, digamos, seguindo à letra aquilo que está nesse versículo, foi aprovado por Deus. Deus confiou-lhe. E se Deus lhe confiou esse ministério e essa responsabilidade, como é que Paulo podia dizer que não, não é? Então o primeiro motivo foi exatamente essa confiança ou essa entrega da parte de Deus. O segundo motivo eu vejo no verso 8. E no verso 8 tem assim: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, desejamos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornastes muito amados de Deus. Como é que os irmãos definem aí esse motivo? Há quem pregue o Evangelho porque é obrigado a isso, não é? Ele era afeiçoado, mas podemos, está aí, vos tornaste muito amados de nós, não é? De boa vontade, não é? Ele fazia isso com grande prazer, com grande satisfação. E fazia isso porquê? Porque eles de facto eram muito amados. E, meus irmãos, este é um aspecto interessante. Quando nós amamos muito alguém, nós acabamos por querer dar a essa pessoa o quê? O melhor, não é? E Paulo tinha prazer porque eles se tornaram muito amados. Então foi de facto de boa vontade que Paulo fez. Ou seja, não foi apenas porque Deus
o comissionou, o forçou a isso, o chamou e o empurrou, mas ele o fazia agora de boa vontade, não é? E ao mesmo tempo esta relação que se estabeleceu aqui de grande amizade entre eles. O terceiro motivo que eu encontro está mais para o fim, verso 11. E no verso 11 diz assim: assim como sabeis que de que modo vos tratamos a cada um de vós. De que modo foi esse? Como um pai a seus filhos. E, meus irmãos, o que é que um pai deseja para os seus filhos? Os pais que estão aqui, vamos lá. O que é que os pais desejam para os seus filhos? Tudo de bom. E alguns até poderão dizer tudo melhor, não é? O melhor para os seus filhos, não é verdade? Então, meus irmãos, isto foi um motivo bastante para Paulo estar lá, sujeitar-se a perseguições e a todo o tipo de tribulações, porque ele queria o quê? O melhor para os seus filhos. E tratou aqueles que se foram convertendo e os outros mais, como um pai trata seus filhos, procurando dar-lhes o melhor e dar-lhes carinho, dar-lhes cuidado, dar-lhes atenção para que eles pudessem crescer, não é? Nós queremos ver os nossos filhos crescer. Quem tem filhos pequenos, às vezes nem dá conta de que eles crescem, não é? A não ser quando veste umas calças ou calça os sapatos e já não servem, não é? Porque já cresceu. O crescimento é próprio e nós queremos ver os nossos filhos crescer. Espiritualmente, o apóstolo Paulo estava interessado em que os seus filhos também crescessem na fé. E por isso mesmo ele tem este cuidado, por isso mesmo ele escreve, por isso mesmo ele procura responder às suas questões. O quarto motivo que eu encontro está no verso 12, quando ele diz: exortando-vos e consolando-vos e instando que andasseis, como é que diz lá? De um modo digno. Então, qual era o grande propósito do apóstolo Paulo? É que eles pudessem andar de um modo digno. E por isso mesmo ele fez um conjunto de coisas. Bom, tem aí, meus irmãos, aquilo que eu considero os esboços, 4 motivos. Até podem ser mais, mas esses destacaram-se para mim numa segunda leitura deste conjunto de versículos. Vamos ao início, então. Tentar agora encaixar aí, nesses 4 motivos, alguns outros argumentos e algumas outras coisas mais que o apóstolo Paulo coloca, não é? Porque vós mesmos sabeis, irmãos, qual a nossa entrada entre vós, que não foi em vão. A entrada não foi vã. E a ideia da entrada é o quê? Foi quando Paulo chegou àquele lugar, não foi vã. Porquê é que Paulo diz que não foi vã? No início até parecia uma missão perdida, não é? Ele foi, pregou o Evangelho, discutiu, digamos, durante algum tempo com os judeus, foi perseguido, teve que fugir. À partida, tinha sido uma missão vã, inútil, não serviu para nada. Mas não foi assim. Porquê? Houve resultados. Então, quando nós trabalhamos e há resultados, mesmo que eles às vezes não sejam evidentes logo de seguida, o nosso trabalho não é vão. Aliás, quando nós trabalhamos para o Senhor, o nosso trabalho nunca é vão, não é? E de facto não foi. Mas Paulo não deixa de mencionar isso, não é? Verso 2, mas havendo anteriormente padecido e sido maltratados em Filipos, como sabeis. Bom, e eu assento-me aqui neste como sabeis. Os crentes de Filipos já sabiam aquilo que tinha acontecido. Os crentes de Tessalónica, quando Paulo lá chegou, já sabiam o que tinha acontecido em Filipos, não já? O que é que aconteceu em Filipos? Rapidamente. Paulo foi preso, foi açoitado, não é? Preso lá ao tronco e, digamos, zangado com tudo isso, zangado com Deus, ele disse durante aquela noite toda que mal fiz eu a Deus, eu que estou a servir a Deus, sou agora preso. Foi isso que ele fez. Alguns poderiam fazer. Mas alguns fazem. Mas Paulo e Silas louvou ao Senhor
Ele glorificou. E por causa disso, qual foi o resultado imediato? O carcereiro, e até alguns outros presos que ouviram, mas pelo menos o carcereiro, Lucas dá-nos esse testemunho, aceitou o Senhor Jesus. Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar. E qual foi a resposta de Paulo? Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E depois o carcereiro lá pegou neles, levou-os para a sua casa, tratou-lhes das feridas que ele próprio tinha provocado, não é? E acabou por ser então batizado. E, meus irmãos, não foi vão. Uma igreja nasceu em Filipos, certo? Só que Paulo não ia ficar ali todo o tempo. Seguiu depois para onde? Para Tessalónica. E em Tessalónica não vai ser preso, mas quase que ia sendo morto, não é? Perseguido, apedrejado, etc. Então Paulo está a dizer, havendo anteriormente padecido e sido maltratados em Filipos, como sabeis. E como sabeis porquê? Paulo, quando chegou lá, ao fim de algum tempo, naturalmente que lhes contou da situação, não é? Tivemos a confiança em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus no meio de grande combate. Não é? E de facto, meus irmãos, partilhar o Evangelho é um combate. Ainda hoje é. Pode não ser aquele combate que seja, que nos leva à prisão. Bom, mas pode não ser o combate que nos leva à prisão, onde? No nosso país, ou no Brasil, por exemplo, em vários países da Europa. Mas em alguns países deste mundo hoje, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, significa o quê? Morrer. Os irmãos estão a ver que os tempos não são diferentes, não é? É só uma questão de contexto. E o nosso contexto na Europa, num mundo civilizado, podemos dizer, num mundo que já foi cristão, é aceitável nós pregarmos o Evangelho, não é? Mas em alguns lugares isto é proibitivo e significa pena de morte. Por causa de quê? Ai de um árabe, de uma família radical, de uma família fortemente islâmica, que saia da sua religião e que aceite o cristianismo ou qualquer outra religião. Ele tem a família toda contra ele. Não é? E nós devemos orar por eles. Devemos orar porque muitos irmãos nossos hoje sofrem exatamente por causa do seu testemunho no ambiente onde estão, que é tremendamente severo. É um combate, autenticamente. Assim como também é, a uma escala muito mais suave, posso eu dizer, partilhar o Evangelho no nosso país. Por exemplo, está a haver um movimento, e eu pedi as vossas orações para isso, para Fátima. Digamos, esperam-se mais de 1 milhão de pessoas daqui por um mês e pouco. O pastor Givas e a esposa Cristina e alguns outros têm estado envolvidos em Fátima. Aliás, há uma igreja evangélica em Fátima, recente, e o grande objetivo é procurar chegar junto daqueles que ali moram, mas também, agora, durante este tempo, junto dos peregrinos. E levar-lhes uma outra mensagem de conforto, de esperança. Uma mensagem que, de facto, seja de luz e não de idolatria, não é? Então, pedi as vossas orações por este movimento, porque, de facto, há uma equipe de vários, e se alguém está na disposição de separar alguns dias para, naquela semana, ali à volta do dia 12, 13, estar em Fátima, digamos, há quem esteja pronto para receber, tudo está a ser organizado para receber cerca de 50, 60 pessoas do país para darem testemunho e poderem chegar. Vai ser um combate tremendo, não é? Ninguém vai andar ao soco, com certeza, mas vai ser um combate tremendo. Porque quem vai a Fátima, e o peregrino que vai a Fátima, vai tão voltado, tão obcecado com
aquilo que possa resultar daí, não é? Ou até para pagar promessas. Eu fui a Fátima quando era jovem e fui pagar promessa. Porque eu fiz um negócio. Se eu passasse no exame, e na altura os exames eram exames a sério, não é? Se eu passasse no exame, então eu oferecia uma vela da minha altura. Bom, e quando eu passei, tive que ir lá pagar a promessa. E eu fui educado assim, foi a minha orientação. Mas quer dizer, quando os nossos olhos são abertos e vemos que tudo aquilo é idolatria e é falsidade, realmente não conseguimos estar ali. Não é? Mas isso não significa que não possamos ir lá para procurar ajudar aqueles que vão nesse caminho a abrirem os olhos, não é? A poderem ver aquilo que não conseguem ver. Mas é um combate espiritual aqui. Aliás, a Escritura também fala nisso, que às vezes há combates que nós combatemos que nos ultrapassam completamente. São de outro âmbito, que é do âmbito espiritual. E essa guerra, essa batalha espiritual dá-se sempre de várias maneiras, não é? Então Paulo estava aqui a falar deste combate, foi um combate físico, por causa exatamente do mesmo Evangelho. Então, verso 3. Porque a nossa exortação, e o que é exortação? Encorajamento. Exortar é, podemos dizer, chamar a atenção com o propósito de encorajar, não é? A nossa exortação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo. Digamos, temos aqui 3 aspectos. Primeiro, não procede, isto é, não vem de erro, ou seja, Paulo não estava a usar a mentira ou o medo, se quisermos, para exortar. Por exemplo, nós não vemos Paulo em todos os seus escritos estar, digamos, a ser constante nestas palavras. Se vocês não se converterem, vão para o inferno. Se não se converterem, vão para o fogo do inferno. Ele podia usar isso. E nós sabemos que essa é a realidade. Mas, digamos, isto seria, no fim de contas, estar a fazer aqui, digamos, uma pressão muito grande, que, apesar de ser uma coisa verdadeira, não deixava de ser pouco clara. Se vocês não se converterem, vão para o inferno. Porquê? Paulo procura ir pela positiva. Isto é, mostrar que existe inferno, mas existe céu, e o grande objetivo é que as pessoas encontrem o quê? O céu, o caminho para o céu, não é? Então, ele não usa aqui o dolo, o engano, procurar ludibriar as pessoas. E, meus irmãos, acho que nos dias de hoje há quem suba ao púlpito, pregue o Evangelho para dolosamente levar as pessoas a fazer aquilo que elas não querem e que pensam que desse modo podem comprar a sua salvação. A salvação não está à venda. A salvação não é alguma coisa que as igrejas tenham nas suas mãos para comercializar. A salvação é de graça. Ainda hoje é um dom gratuito de Deus. Teve um preço, e esse preço foi aquele que Jesus pagou. O que nós fazemos é procurar levar as pessoas a aceitar isso, não enganando-as, não ludibriando-as, não vendendo esta salvação, porque a salvação não é para ser vendida, é para ser oferecida. Agora é evidente que isto enquadra-se em João 3,16, mas não podemos esquecer, e eu digo isso muitas vezes, João 3,18, quem não crê já está condenado. Agora, Deus não quer que as pessoas fiquem, apesar de estarem condenadas, que as pessoas sejam sentenciadas à morte eterna. Elas podem ser resgatadas, não é? Elas podem ser livres, libertas dessa condenação. Exatamente por causa daquilo que Jesus fez. Paulo pregava um evangelho que não era nem com erro, nem com imundície, isto é, com desonestidade, charlatanice, não é? Com dolo, e o verso 4 que nós já considerámos há pouco. Mas, assim como fomos aprovados por Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos,
não para agradar aos homens, e alguém há pouco mencionou isso e sublinhou muito bem, mas a Deus que prova os nossos corações. E tudo aquilo que nós fazemos, meus irmãos, está à prova, está diante de Deus. Deus conhece aquilo que nós fazemos. Ele sabe não apenas aquilo que nós fazemos, mas com que intenção o fazemos. E essa intenção está exatamente aqui no verso 3. A intenção de Paulo nunca foi, na sua exortação, levar alguém ao erro ou usar o erro, a mentira, para levar alguém à conversão, nem imundície, nem qualquer dolo, não é? Então, os nossos motivos para levar o Evangelho a alguém têm que ser motivos que sejam aprovados por Deus, não é? E Paulo fazia isso, não é? Verso 5. Pois nunca usamos, e este 5 como que complementa o 3, nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem agimos com intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Nunca usamos de palavras lisonjeiras. O que é que são palavras lisonjeiras? Agradáveis, não é? Olha, vocês estão perdidos, mas não tem problema. Há muita gente mais que está perdida, não é? Não se preocupem. Deus, no fim, acabará por, no seu amor, salvar toda a gente. Os irmãos sabem que esta foi uma teoria que vingou muito há uns séculos atrás. Giovanni Papini defendeu exatamente isso, que, porque Deus é amor, em última análise, até o diabo vai ser salvo. Porque o diabo é criação de Deus. E Deus não vai mandar nenhuma das suas criaturas para o fogo do inferno. Esta foi uma teoria que vingou, não é? E hoje ainda há quem pense assim. Inferno. Essa coisa, isso é uma arma que a Igreja tem para meter medo às pessoas. No entanto, o inferno existe. E essa ideia de que Deus que é amor, mas porque é amor, ama todos, é verdade. E porque é amor e ama todos, que é verdade, Deus então vai salvar toda a gente, é mentira. Vocês não estão a ver? Nós partimos de algumas frases que são verdade para chegar a um conceito que é, ou uma ideia que é mentira. Deus é amor, Deus ama todos, mas nem todos se vão salvar, apesar do amor de Deus. Porquê? Por causa da escolha. Por causa daquilo que é a opção de cada um. Se eu não quero aceitar esse amor de Deus, se eu rejeito esse amor de Deus, eu não vou beneficiar dele, não é? Apesar de Deus ser amor. Nunca agiu com palavras lisonjeiras, nem com intuitos gananciosos. É assim que tem a vossa tradução? O intuito ganancioso era de procurar ter lucro. E ter lucro fácil e indevido, não é? Bom, e como é que o apóstolo Paulo mostra isso? No versículo seguinte, ele dá uma indicação aí. Mas há um aspecto importante. Ele diz, e o verso 6 ainda acrescenta outra coisa. Nem buscamos glória de homens, quer de vós, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolos, ser-vos pesados. É assim que tem a vossa tradução? Vamos aqui a uma questão importante que tem a ver exatamente com o trabalhador é digno do seu salário, não é? Paulo, durante bastante tempo, acabou por servir-se daquilo que foi uma sua capacidade profissional para ter o seu sustento. E o que é que Paulo fez daquilo que nós lemos lá em Atos? Era fazedor de tendas, que naquela altura era, digamos, um bem muito procurado, não é? Era uma casa rápida, fácil, barata e que servia naturalmente para acomodar famílias, como aliás hoje. Hoje há campos de refugiados que são feitos na base de tendas, não é? Então, naturalmente que era alguma coisa que ele podia fazer e que, vendendo, tinha o seu sustento imediato. E ele trabalhava quando? Normalmente durante a noite ou até altas horas durante a noite, para que no outro dia,
durante o dia, pudesse chegar aonde? Junto das pessoas, falar-lhes do Evangelho, especialmente em que dia da semana? Ao sábado. Então podemos dizer que Paulo aqui seria capaz de trabalhar longas horas durante os dias da semana, para que ao sábado, e não só, ele pudesse estar a ir às sinagogas e, desse modo, poder chegar com o Evangelho, primeiramente aos judeus, mas também aos gentios, e desenvolver as igrejas, etc. Como também era fazedor de tendas, digamos, ele podia comprar, digamos, os panos e tudo aquilo que era necessário em algum lugar, e por isso mesmo, em cada lugar, ele bastaria ir a uma casa onde pudessem vender, sei lá, as lonas e o que ele usasse, trabalhar isso, fabricar e depois colocar à venda, receber o dinheiro e seguir. Não é? Então Paulo, durante muito tempo, serviu-se exatamente disso, para, e diz aqui a Escritura, não vos ser pesados. Não ser pesado. E isto, meus irmãos, significa então que quando uma igreja tem que sustentar o seu obreiro, está a ser um peso para a igreja. É um peso. O que é que os irmãos acham? Alguns disseram que não, foram expressivos, não é? Mas é um peso. Colocando ainda outra questão. É da responsabilidade da igreja sustentar o seu obreiro, os seus obreiros. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo não diz a todas as igrejas a mesma coisa, isto é, não diz a todas as igrejas sempre as mesmas coisas. E neste caso, aquilo que ele disse à igreja de Corinto, ou escreveu à igreja de Corinto, serve para nós aqui, quer para a igreja de Salónica, quer para outras igrejas, e para nós também. 1 Coríntios capítulo 9. Não sou eu livre, não sou eu apóstolo, não vi eu a Jesus de nosso Senhor, não sois vós obra minha no Senhor? Portanto, Paulo está aqui a colocar a questão de legitimidade, não é? E verso 2, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós o sou. E Paulo tinha a consciência de que alguns não consideravam como apóstolo. Mas para aqueles crentes da igreja de Corinto, onde Paulo esteve, e é bom lembrar, Paulo esteve 18 meses em Corinto, e portanto fundamentou bem aquela igreja, era por isso conhecido, e o seu apostolado também, não é? Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Selo, marca. Alguma coisa que está aí que pode ser provada, não é? Esta é a minha defesa para com os que me acusam. E acusavam-no de quê? Por aqui nós já podemos ver, acusavam-no de não ser apóstolo, de ser, digamos, de ter os seus próprios interesses, ter a sua própria agenda, como hoje se diz, não é? De Paulo não estar, digamos, a ministrar sem intenção gananciosa, quase podemos dizer isto, indo buscar lá a Tessalonicenses. E ele depois diz, no verso 4, não temos nós direito de comer e de beber? Isto é, aquele que é obreiro, aquele que serve o altar, não tem direito de comer e beber. Não temos nós direito de levar connosco esposa crente, ainda que nunca, em parte alguma da Escritura, indicasse que Paulo tinha tido esposa, não é? Nunca aparece essa indicação. Mas não tinha ele direito a levar. Ou seja, Paulo aqui já está a fazer, digamos, podemos dizer jurisprudência não apenas para ele, mas também para todos, não é? Ou seja, o obreiro, chamado por Deus, pode ter direito a ter esposa e de ir com ela. Como também os demais apóstolos, ou seja, havia outros apóstolos que eram casados, não é? E que teriam as suas esposas. E os irmãos do Senhor e Cefas. Ou serei só eu e Barnabé que não temos direito de deixar de trabalhar? E aqui este deixar de trabalhar, não sei se é assim que está na vossa tradução, mas não é a mais clara. Porque o Evangelho, pregar o Evangelho não é trabalho.
então não deixava de trabalhar, não é? Mas a ideia qual é? Deixar de trabalhar de um trabalho secular, fora, não é? Fora do ministério. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, digo eu isto como homem? Ou não diz a lei também o mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito: não aterás a boca do boi quando debulha. Porventura está Deus cuidando dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Com efeito, é por amor de nós que está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de participar do fruto. Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as materiais? Já não estão a ver aqui a lei da sementeira e da colheita, não é? Semear as coisas espirituais e isso, digamos, é um benefício vosso, não é? Para poder colher as materiais. Se outros participam deste direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? E com mais justiça porquê? Porque Paulo e Bernabé e outros estiveram lá, não é? Mas nós nunca usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas tenho usado, nem escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Pois se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. E é aqui que ele diz: e ai de mim, se não pregar o Evangelho. Isto tem tudo a ver com o que nós estávamos a considerar lá, não é? Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porquê? Porque essa foi a minha chamada, essa é a minha responsabilidade, esse é o meu compromisso. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Tem que dar contas a quem? À igreja de Corinto? À igreja de Salónica? Não, ao meu Senhor. Se, pois, o faço de vontade própria, os irmãos estão a ver aqui outro dos motivos que nós encontramos lá. Vontade própria. Tenho recompensa. Mas se não é de vontade própria, estou apenas incumbido de uma mordomia. E, meus irmãos, quando algum trabalhador que naturalmente assinou um contrato de trabalho, tem uma responsabilidade, ele trabalha e aquilo que ele faz corresponde àquilo que lhe foi pedido, ele não está a fazer mais do que a sua obrigação. Agora, se para além disso ele quiser fazer alguma coisa mais e o fizer de boa vontade, então ele está a acrescentar alguma coisa àquilo que é a sua obrigação, não é? Eu pelo menos entendo assim. Não é fazer o trabalho por obrigação, mas fazer por gosto, por vontade, não é? Logo a minha recompensa, logo qual é a minha recompensa? É que pregando o Evangelho eu o faça gratuitamente para não usar em absoluto do meu direito do Evangelho, pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. E ganham, foi os judeus, foi os gentios, e o verso 22 para mim acho que é bastante significativo. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E este era o grande objetivo do apóstolo Paulo. Todos os meios para chegar a salvar alguns. Vamos voltar a Tessalonicenses, o versículo 7. Antes nos apresentamos brandos entre vós, qual ama que acaricia seus filhos. O apóstolo Paulo às vezes era um homem bastante acutilante, bastante determinado, bastante claro nas suas palavras. Mas ele diz aqui que se apresentou brando. E brando significa o quê? Brandura, sem autoritarismo, sem manso, não é? De uma forma que fosse até humilde, podemos dizer.
apesar de toda a autoridade que ele tinha e de tudo aquilo que ele poderia chamar a si, mas ele fazia-o de uma forma que era mansa, meiga, suave, procurando chegar aonde? Não apenas ao intelecto, mas também ao coração das pessoas, não é? E o verso 8, que é o segundo motivo que nós encontramos: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, desejamos comunicar-vos. Agora vejam, não somente o Evangelho. Se fosse somente o Evangelho, podemos dizer, era a obrigação. Mas ele acrescenta à obrigação alguma coisa mais. Não somente o Evangelho de Deus, mas ainda às nossas próprias almas. Porquanto vos tornaste muito amados de nós. É o testemunho e é... Quer dizer, ele não pregava o Evangelho como um mero profissional. Ele não era, digamos, um trabalhador do Evangelho com horário das 9 às 5. Se os irmãos entendem o que eu quero dizer com isso. Ele ia para a lei, ele dava-se a si mesmo. E o Evangelho não é só pregar as boas novas, é também envolver-se com as pessoas. É demonstrar isso, é chegar junto de... É partilhar aquilo que o Senhor tinha feito com ele, na vida dele, de tal modo que isso pudesse chegar junto das pessoas. Digamos, não apenas uma retórica, não apenas um ensino, não apenas uma atitude professoral, mas de alguém que estava ali presente, caminhando lado a lado, e de alguém que, sendo professor, sendo mestre, era também aprendiz, não é? E é assim que nós nos devemos colocar. Eu estou aqui, o irmão Romualdo esteve o mês passado. Quem está aqui tem uma responsabilidade grande, não é? E sente o peso, não é, irmão Romualdo? Sente o peso de estar aqui. Mas nós estamos aqui procurando ensinar, mas nós que estamos aqui somos também aprendizes. Nós aprendemos, nós vivemos. Meus irmãos, é diferente quando alguém usa a palavra e tecnicamente a apresenta, ou quando alguém usa essa palavra, a expõe, mas se expõe a si mesmo também. No sentido de viver, aquilo que eu estou a exortar os irmãos é aquilo que eu quero para mim também. Eu não estou fora disto, não é? Digamos, nós fazemos parte. E Paulo comunicava-se também deste modo. Ele chegava junto das pessoas, com o seu coração, com a sua alma, porque havia ali uma ligação que era não tanto de um mestre para os seus alunos, mas de alguém que era amado, não é? No Senhor. Porque vos lembrais, irmãos, do nosso labor e fadiga, pois trabalhando de dia e de noite para não sermos pesados, isto já vimos, porque ele já tinha mencionado isto atrás. O verso 10 é importante, e é importante para um dos motivos que Paulo apresenta. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos portamos entre vós. E por isso é que Paulo depois coloca como motivo o quê? O quarto motivo qual é? Que andeis de um modo digno. Não é? E para andares de um modo digno, o que é que acontece? Ele mesmo já se deu como exemplo, como modelo. Uma igreja só pode ser modelo quando não apenas fala daquilo que deve ser, mas vive aquilo que deve ser. Eu só posso ser modelo para os outros quando passo das minhas palavras de exortação para aquilo que é a minha vida. Os irmãos conhecem aquela velha frase, aquele provérbio: não faças como Frei Tomás. Faz o que ele diz, não faças o que ele faz. Ou seja, palavras levam-se ao vento. Mas o que as pessoas estão à espera de ver é o quê? É a atitude, é a vida. Obras, podemos dizer sim. Não que as obras salvem alguém, mas é o testemunho. Como é que eu posso dizer, eu sou crente, se tiver um comportamento que é indigno de crente? Como é que eu posso dizer, eu não falo asneiras e logo a seguir digo 2 ou 3? Eu não posso, meus irmãos, ser exemplo para ninguém se eu próprio não encarnar o Evangelho. E Paulo, é isso que ele está a expressar.
Não é? É isso que ele está a dizer. Por isso mesmo ele tem autoridade depois para dizer o meu motivo qual é? O quarto deste conjunto que eu indiquei. É que possais andar de um modo digno de Deus. Esse era o objetivo. E ele deu-se como exemplo para isso. Não é? O terceiro motivo que está aqui, meus irmãos, é o verso 11, que eu já mencionei há pouco. Assim como sabeis de que modo vos tratamos a cada um de vós como um pai trata a seus filhos. E quando um pai trata a seus filhos, ele é exemplo para eles, mas ele vela por eles, ele cuida deles, ele dá toda a atenção e todo o cuidado, mas também dá uma coisa, dá a disciplina. Não é? E Paulo não deixou em tempo algum de apontar o dedo de uma forma corretiva quando era necessário, fosse com que a igreja fosse. Não é? E esta é a forma como nós, pais, lidamos com os nossos filhos. Não lhes damos tudo o que eles querem, mas procuramos dar-lhe aquilo que eles realmente precisam e corrigir também para que não façam as asneiras. E isto, meus irmãos, tem a ver exatamente com uma vivência e com um estar presente. E Paulo estava. Agora, nós podemos fazer isto com uma autoridade, digamos, desmedida, com arrogância, com muita severidade. Paulo não fez. Fez com mansidão e com amor. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a sermos exemplo andando de um modo digno.